AMDG, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é o oitavo episódio e estamos aqui pela primeira vez com um convidado especial. Hoje estarei eu sozinho, a Inês não estará presente, mas estarei sozinho, quer dizer, não é bem sozinho, como disse, estou com um convidado especial. Apesar de não ter a companhia da esposa, estou aqui com o João Almeida, que é uma pessoa que eu ganhei alguma admiração recentemente quando o descobri nas redes sociais, em concreto no Twitter. Aproveito para dizer que colocarei o link na descrição, como já é costume. E trata-se de um jovem, um pouco mais novo do que eu, que é estudante de História, ou seja, temos essa paixão em comum, por assim dizer, mas que é muito mais erudito e muito mais conhecedor dessa área do que eu, e por isso achei por bem, derivado ao conteúdo que ele publica nas redes sociais, achei por bem convidá-lo para um episódio, porque, acima de tudo, compreendo que seria enriquecedor para todos aqueles que nos costumam ouvir. É uma temática um pouco diferente do que estamos habituados, até agora a base tem sido sempre ou a atualidade ou o catolicismo, e hoje, como podem ver pelo título, apesar de estar a par com a nossa fé, que ambos partilhamos e é natural, trata-se de uma análise histórica à fundação da nossa nação, e mesmo um pouco antes de ela ser reconhecida como um reino. Isso, obviamente, o João depois também irá introduzir. Para já, da minha parte é tudo, e gostaria então que o João falasse um pouco, se apresentasse, se desse a conhecer, se desse o que faz da vida, porque é que se interessa por história e claro, se desse a conhecer de forma geral para as pessoas saberem ao que é que vão. João, força! Saudações a todos os ouvintes. É um prazer imenso aqui estar. Como já foi dito, sou o João, sou predominantemente conhecido no Twitter, enfim, pelos conteúdos de história e afins, até porque a história sempre foi uma área do saber com quem eu estive e com quem eu tive imensa proximidade. Sou estudante de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, estou neste momento no meu segundo ano, e a minha procura pela santa religião advém da história e não necessariamente o inverso, e o meu perfil acaba por ter essa função de desentranhar estas lendas e falsas narrativas a respeito do reino de Portugal, que eu já amava antes sequer de ser católico apostólico romano, mas desvendando esta coluna vertebral que é para a cristandade o reino de Portugal, fomentei no meu perfil esta procura de limpar Portugal da impuridade, da impureza, e é para isso que cá estou, justamente para introduzir, com a modéstia dos meus conhecimentos, que não são dos mais avançados, como se imagina, mas trazer à tona a prova primeira que Portugal não é somente um produto de Dom Afonso Henriques, é igualmente uma mensagem de Deus Nosso Senhor e, evidentemente, com todos os obstáculos altos e baixos que o ilustraram durante todos os períodos deste tenra idade, e, na medida do possível, procurarei enunciar todos esses principais pontos da história de Portugal. Perfeito, uma introdução excelente. Eu já agora aproveito para dizer para aquelas pessoas que não têm acesso ao Twitter, o João, o que ele faz basicamente, e foi isso que me despertou o interesse. Apesar de eu muitas vezes, e confesso aqui, muitas vezes não consigo ler as publicações todas, ele faz um excelente trabalho que eu nunca vi ninguém fazer. Eu nunca vi ninguém fazer, ele coloca sempre uma fotografia, uma imagem ilustrativa do que vai falar. O primeiro tweet pronto, é uma breve descrição do tema que ele irá abordar, e depois faz uma sequência que no Twitter é conhecida por thread, faz uma sequência de vários tweets onde apresenta e desenvolve esse tópico, isto com base em estudos históricos. Não são as opiniões dele, ao contrário, lá está, da maior parte dos integrantes do Twitter que vão para lá mandar postas de pescada. Ele não faz isso. O João desenvolve esse mesmo conteúdo, apresenta-o de forma erudita, de forma clara, e são tópicos que não estão presentes na narrativa histórica que a escola pública, acima de tudo, apregoa. E isso é que é importante, ou seja, mostra aqui já um profundo conhecimento e um interesse por esta área das nossas vidas, e desde aí
que de facto também fiquei surpreendido e admiro o conteúdo, graças a Deus. Tem crescido, já é uma conta bastante reconhecida, pode-se dizer, com 1000 seguidores. Em Portugal não é comum, os que têm mais do que isso são, obviamente, ativistas políticos, se é assim que se pode chamar. Todos aqueles que não fazem ativismo político geralmente não são tão reconhecidos, não crescem tanto, é natural. E aqui o João consegue ainda elevar a fasquia porque publica de uma forma muito pouco ortodoxa para a rede social em questão. Obviamente, eu digo-te, nunca tínhamos falado disto, mas é a minha opinião. Se tu publicasses artigos, escrevesses artigos, terias, ou seja, era mais provável atrair pessoas escrevendo artigos do que fazendo tweets, porque o Twitter não está à procura daquele tipo de eloquência e de uma narrativa tão bem desenvolvida como as tuas. E então é de facto surpreendente, é um marco surpreendente. Esses 1000 seguidores eu acompanhei, pronto, desde que te sigo o teu crescimento, e é um crescimento que é justo. Foi algo rápido, especialmente nos últimos meses, eu pelo menos apercebi-me disso. Foi algo rápido e é mais do que justo. É excelente conteúdo, por isso recomendo a todos aqueles que têm Twitter pelo menos, que sigam o João e que acompanhem o seu conteúdo, vão aprender. Pronto, hoje, obviamente, não iremos abordar todo o conteúdo que o João publica, porque é completamente impossível, e muito menos vamos abordar toda a história de Portugal. Como eu indiquei, será ali um pouco antes da fundação do nosso reino, como o conhecemos, até à Batalha de Ourique, ao Milagre de Ourique, sempre com o catolicismo como base. Também aproveito para dizer que nós pretendemos ao longo do próximo ano abordar mais temas históricos, e para isso contaremos com o João, espero eu, e com outros que possam eventualmente sentir-se interessados, sendo que é raro, apesar de ser raro encontrar pessoas que tenham esse conhecimento histórico. Iremos abordar várias áreas, especialmente no que toca à nossa nação. E pronto, assim me calo e dou a palavra ao João. Como já tínhamos dito, João, eu irei intervir apenas quando for necessário, o palco é teu, para elucidares as pessoas e apresentares a todos a narrativa histórica verdadeira, a narrativa histórica católica que apresenta o nosso país tal qual ele é, e não consoante as lendas e as fofocas da escola pública. Força! Pois sim, esta narrativa acaba por ser a junção de duas coisas. A curiosidade pelo conhecimento, primeiro, mas acima dela há um parâmetro e um aspecto que são intocáveis, que é a graça de Deus acima de tudo. E todos os factos que eu vou aqui procurar enumerar e enaltecer são acima de tudo a graça de Deus, e que se subentenda, por favor, porque jamais teria também a ousadia de colocar-me como centro de tudo e mais um pouco. Mas começaria a narrativa com o Império Romano, nomeadamente na sua fase de decadência, para explicar a penetração dos bárbaros entre as fronteiras, até porque não há necessariamente uma invasão. A mudança de termo é propositada, porque ocorre uma primeira vaga de intromissões pacíficas destas tribos bárbaras, entre as quais estão enquadradas as tribos que depois invadem a Península Ibérica, e elas entravam pelo Império Romano a partir de acordos pacíficos, igualmente, que realizavam com os imperadores romanos. Esta questão do catolicismo no Império Romano, e começa-se por aí, é devidamente moldável. Não obstante o Concílio de Niceia, o famoso Concílio de Niceia 325, da Era de Cristo, onde na visão didática da faculdade apresentam-nos como uma data que torna o catolicismo como uma religião de Estado, nós vemos 50, 60 anos depois imperadores com dignidade imperial, de facto, sem serem usurpadores, presentearem a estas tribos bárbaras recém-chegadas ao Império Romano eclesiásticos arianos. E os visigodos chegam à Ibéria enquanto arianos, porque foram igualmente os romanos que tornaram esses visigodos arianos. E, aliás, são esses mesmos imperadores que depois são traídos pelas tribos bárbaras. Dou o exemplo muito claro da Batalha de Adrianópole 378, salvo erro, entre o imperador Valente e as tribos visigóticas, e o Império Romano é dizimado nesta batalha, e os visigodos
adentram ainda mais o Império Romano até chegarem à Ibéria no ano de 415, porque ainda antes disso juntam-se os suevos, os alanos e os vândalos, que depois, só com a chegada dos visigodos, é que são corridos da Península Ibérica para o norte da África. E veja-se bem a cobardia manifesta do Império Romano, que realiza acordos, quase que confederações militares, com bárbaros que outrora os haviam traído. Os vândalos no norte da África fazem um acordo com Roma, os vândalos voltam a trair Roma e os vândalos conquistam Cartago. Estou só a dar um exemplo porque o período bárbaro era cheio de instabilidades, cheio de, digamos que, deformidades que não apresentam uma explicação concisa, e portanto o reino dos suevos, que é de Geés, e torna o português é de Geés suevo em termos culturais, em detrimento daquilo que é a Espanha, que se assume descendente daquilo que é a herança visigótica, e portanto há aqui já um binómio de influências que explica uma lógica autonomizante de Portugal, e eu procurarei justamente atribuir a essa autonomia não apenas as vertentes políticas, mas igualmente a vertente religiosa, porque o condado portucalense tem uma disenção política, de facto. Antes do milagre de Ourique, há uma disenção política entre aquilo que é Dom Afonso Henriques, o nosso Augusto I Rei, e Dona Teresa. Não obstante, há também uma disenção eclesiástica derivada da usurpação da metrópole, de muitas das regiões da metrópole eclesiástica de Braga, que o tempo visigótico e os visigóticos reconhecem em si mesmos aquilo que é o remorso, e quando os visigóticos governam, já com o reino suevo dominado, focam-se imensamente em, não digo destruir, mas digamos minimizar aquilo que é a herança suévica, que passa exatamente pelas administrações eclesiásticas. Passa exatamente por aí. Não obstante, antes deste primeiro concílio que eu vou mencionar, nós temos o primeiro rei, não é o primeiro rei dos suevos, mas é o primeiro rei católico apostólico romano de todas as tribos bárbaras, exceptuando depois a Arménia, mas a Arménia localiza-se num patamar geográfico completamente distinto. Mesmo antes dos francos, antes de Clovis, 30, 40 anos antes, já o nosso Portugal tem um ascendente de sangue católico apostólico romano, não se sabe exatamente quando se converteu ao catolicismo, mas presume-se que tenha sido nos últimos anos de sua vida, na década de 450, que é o rei Requiário. E o primeiro ponto que gosto de salientar aqui é que nós, como portugueses, cuja nação é intrinsecamente católica, e a nossa glória intrínseca não é modificada, embora, enfim, os papagueares das gentes de hoje em dia, politiqueiras de ofício, mas a nossa glória intrínseca, que é católica apostólica romana, devemos dar mais importância a Requiário e menos a Viriato. Porque Requiário apresenta-nos, de facto, enquanto católico apostólico romano, com a sua devida grandeza, a sua devida piedade para com os eclesiásticos, e é um rei imensamente elogiado na vertente espiritual. Não obstante, politicamente é um rei muito ambicioso. É um rei muitíssimo ambicioso. E vai envolver-se em conflitos com os visigodos, que, lembrando muito bem, são arianos. Há conflitos e, veja-se bem, em mais uma instância, os romanos aliam-se àquele que fora um traidor, no fundo, e em 451 ocorre a Batalha dos Campos Cataláunicos entre Requiário, que almejava conquistar terras além Pirineus, contra uma coligação, veja-se bem, de romanos e visigóticos. Portanto, o romano é de veras cobarde na sua última fase de existência, pelo menos na parte ocidental. O exército romano-visigodo ganha,
Mas o rei visigótico falece. E em retaliação, um dos sucessores, não é o imediato sucessor, porque o imediato sucessor é assassinado pelo próprio irmão, e esse irmão é quem vai, digamos que, revidar esta perda de um familiar, que no fundo é um familiar, e em 456, na Batalha de Órbigo, nós vemos o nosso católico, porque é o nosso católico apostólico romano, o rei Requiário, a perder, com as forças completamente estraçalhadas, e ele foge para o Porto, não encontra escapatória, é entregue pela populaça aos visigodos, e em 456 ele tem a cabeça cortada. Não obstante, os suevos têm um problema, e esse problema é partilhado com os visigodos, e é partilhado com os asturianos, e até é partilhado com Leão e com Castela, que é a filosofia de governo. É a filosofia de governo, sem dúvida. E o Reino de Portugal, e aproveito para trazer estes pontos ao de cima, porque são imensamente importantes, o Reino de Portugal é inovador na matéria que é o primeiro, não digo com redundância, é um dos primeiros a exercer na sua monarquia um sistema vertical primogénito. Nenhum destes reinos antigos tinha isto. E o que é que acontece? Cada vez que há um falecimento, há uma eleição com eclesiásticos e nobres para escolher, diante da família restrita do monarca falecido, quem seria o sucessor. E veja-se bem, é essa exata causa que coloca os visigodos na inexistência. É graças a este pútrido regime que os mouros avançam pela Ibéria em 711, e é da mesma forma que ouso dizer isto, porque falar é fácil e a reconquista é um processo doloroso e com muitos mártires. Não obstante, nós vemos que o Reino das Astúrias poderia, e isto é um juízo de valor, poderia perfeitamente ter avançado mais rapidamente, não fosse estas instabilidades governamentais. E, portanto, nestes reinos, a prosperidade depende muito dos individualismos. E o individualismo está muito ligado com a personalidade do rei. E nós vemos este rei católico, seguido de reis arianos, seguido de reis, outro rei ariano, e depois que é usurpado por um católico, é uma atrapalhada de todo o tamanho. Não obstante, há sempre uma procura de, estou a dizer isto na visão do eclesiástico, de olhar diante de si, porque nós podemos perfeitamente comparar estas invasões bárbaras que foram também dignas de morticínio, podemos perfeitamente dizer isso, como uma espécie de mundo pós-dilúvio em que os eclesiásticos, em número restrito e suscetíveis de ser perseguidos, não é? A debater entre si como podemos viver nesta terra, neste período de tempo. E eu, por acaso, transcrevi aqui uma carta, é muito curtinha, é até só um excerto da carta, da década de 410, portanto, no auge das invasões bárbaras e na guerra civil entre eles, do Bispo do Porto, Arisberto, numa carta dada ao arcedíaco de Braga, Sumério. E diz assim, e cito: espero cada dia sobre mim semelhante praga, mas de tudo o que sobrevier, vos avisarei, se me constar do lugar em que estáis escondido. Ponha Deus em nós os olhos de sua piedade. Esta citação, ela traz um sentimento profundo, porque até, vamos dizer, Teodomiro dos Suevos, em 561, os eclesiásticos não vivem em paz. E pior ficarão com a dominação dos visigodos. Que voltarão a depender das individualidades. Nós até vou mencionar aqui um rei de imenso gabarito, que é o rei Recaredo, que é, de facto, o primeiro rei visigótico depois da dominação sueva, que é católico, imensamente piedoso,
convocou com toda a preitesia o Concílio de Toledo, de 589. Não obstante, o seu sucessor é ariano. E, portanto, o legado de um rei é completamente anulado pelo reinado de outro. Portanto, focando no reino dos suevos por enquanto, e os reinados não são muitos e menos são ainda os reinados de dimensão para esta explicação, nós temos logo a seguir a Requiário uma diarquia. E essa diarquia explica várias coisas no futuro. Porque a diarquia, não vou mencionar qual era o rei que tinha a parte norte e qual é que era o rei que tinha a parte sul, mas a parte sul do reino dos suevos, a quando desta diarquia, que vai de 464 até 469, mais ou menos, a parte sul desta diarquia, portanto o reino é dividido em dois, a parte sul corresponde exatamente à província do Entre-Douro e Minho. Exatamente. E é exatamente aquilo que Diocleciano, o imperador Diocleciano, havia feito, porque Diocleciano compreende que a legião já não serve para nada enquanto mecanismo de guerra, até porque o Império Romano atinge o seu expoente e passa a ser necessário mais administrar e menos expandir. Tendo em conta isto, ele divide o Império em pequenas províncias que são os chamados comes, que são chamados comitatos, onde governa um comes, que portuguesadamente diz-se conde. Isto pode ter uma explicação futura. O imperador Diocleciano também divide a Galécia exatamente desta mesma forma. Exatamente. E desde tempos tenros, a Galiza é separada de Portugal por isso mesmo. E há muitos imperadores e reis futuros, no tempo das Astúrias, que se dizem na sua titularia reis de Portugal e da Galiza. Porque não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E, portanto, há aqui uma procura imensa em unificar o reino dos suevos, mas depois da morte de Requiário, em 456, só mesmo com Teodomiro, no ano de 561, é que os suevos voltam ao catolicismo apostólico romano. E, portanto, Teodomiro possuía as terras de Portugal e da Galiza, a sua corte era assentada em Braga, e, aliás, um dos argumentos que Frei António Brandão, no seu terceiro volume da Monarquia Lusitana, vai apresentar para legitimar esta primazia de Braga, é que Braga tinha um prestígio imenso e era uma cidade primaz na Ibéria, mesmo em tempos romanos. E é o primeiro bispado que é eleito não no sentido democrático da coisa, mas instituído na Ibéria, é o primeiro. É o primeiro porque é justamente o núcleo primaz. Com São Pedro de Rates, salvo erro, em 44. Mas isso é argumentação para mais tarde, quando estivermos a falar do condado portucalense. Teodomiro começa sendo ariano, só que ocorre aqui um milagre. Porque o filho nasce com uma qualquer debilidade, não explorei muito o tipo de debilidade, mas nasce com uma debilidade e ele foi requisitar auxílio aos católicos do reino, perguntando em cuja verdade se fiava pela religião de São Martinho de Tours, porque era um santo de imensa repercussão e imensamente falado no reino dos suevos. E esses eclesiásticos informaram-me que era católico, que acreditava na Santíssima Trindade, que acreditava que acreditava e se ajoelhava perante a doutrina do Concílio Niceno, e determinou esse rei Teodomiro de mandar ao sepulcro desse santo Martinho de Tours alguns seus fidalgos uma embaixada com ouro e prata, prometendo que
Se o vice são pelos méritos do santo, portanto, são o filho, deixaria um erro em que estava e seguiria a fé católica. E já agora este filho debilitado viria a ser rei mais tarde. Coincidentemente, não é católico, portanto, as pessoas são mal agradecidas de vez em quando. Pois bem, os mensageiros foram à França e só depois de 2 embaixadas, porque Teodomir era de veras contraditório, ele faz a promessa e começa a fundar um templo em louvor desse São Martinho de Tours. Ora, essa embaixada colocou um pano no sepulcro do santo e disseram a si mesmos que no dia seguinte esse pano tivesse mais peso do que o natural, levá-lo-iam para os suevos como relíquia e pousá-lo-iam no tal filho de Teodomiro que se curaria. E de facto curou-se. E Teodomiro é o segundo rei, de facto e de direito, católico apostólico romano do reino dos suevos, advindo deste milagre. Ainda neste reinado, que é muito importante, ocorre o Concílio de Braga, seguindo o raciocínio daquilo que eu já havia mencionado a respeito da compreensão dos eclesiásticos naquele mundo recém-formado, bárbaro, enquanto um nada que precisa de ser administrado pelo todo. E o Concílio de Braga de 563 apresenta infinitos tópicos relativamente ao comportamento dos bispos, ao comportamento e ao seguimento das missas a respeito dos cânones. Portanto, não é algo que eu perceba aprofundadamente, mas acaba por existir igualmente uma preocupação na delimitação das sedes eclesiásticas. E entre essas sedes eclesiásticas está uma inovação. E essa inovação chama-se Dume. Porque ao mesmo tempo que toda esta questão relativamente ao Santo Martinho de Tours acontecia, São Martinho, outro São Martinho de Dume, que viria a ser de Dume, moveu-se por divino impulso a Espanha, com o zelo de pregar a fé católica, e partiu da sua pátria, não me recordo, penso que seja das terras helénicas, não me recordo exatamente, mas sei que ele dirigiu-se para a Ibéria. Para a Ibéria. E tratou este São Martinho, este Martinho de Dume, de realizar com o arcebispo de Braga a episcopalização da igreja que Teodomiro fundara em louvor de São Martinho de Tours e dar-lhe por prelado. E aqui funda-se aquilo que nós conhecemos como sede Dume, que fica grosso modo nos arredores de Braga. E ela passa a ser uma delimitação autónoma quando falamos na definição das metrópoles. E quem quiser ver, está disponível na internet um parochiale suevorum, que é o primeiro resquício que nós temos de delimitação fronteiriça de facto do reino dos suevos, que nunca chegou ao Algarve, nunca chegou ao Alentejo. Temos que ser muito francos nisto. Portugal não é o mesmo que Lusitânia, e lá está outro argumento para que tenhamos mais olhos em Requiário e menos em Viriato, porque a Lusitânia é todo o terreno que vai do Mondego para sul. A Lusitânia é, grosso modo, e foi sempre, grosso modo, a província dentro do Ouriminho. E se o reino de Portugal chama-se reino de Portugal e não reino da Lusitânia, é porque a sua sede sempre esteve em Brácara, Vimarães, Porto, ou Porto Escala, que é a junção de Porto com Gaia, e acaba por existir essa devida preocupação, tanto é que o próprio Algarve acaba por ter a sua autonomia na titularia régia, não é o mesmo que Portugal, não obstante fazer parte do senhorio de Portugal. Estas paróquias são as seguintes, e isto delimita o reino dos suevos à data. Braga, Lamego, Conímbriga, Viseu, Idenha, Porto, Dume, e depois as restantes paróquias da Galiza, Lugo,
Iria, que depois viria a ser Santiago de Compostela, porque no tempo de Carlos Magno, que coincide com o tempo de Dom Afonso III ou Dom Afonso o Magno, descobrir-se-ia o corpo do apóstolo Santiago e nesse local seria estabelecida a infraestrutura daquilo que viria a ser o arcebispado de Santiago de Compostela, mas já lá vamos. Tui, Leão, Ourense, Astorga e Britónia. Estes são os limites geográficos do Reino dos Suevos e, não obstante, acaba por existir uma fragilidade imensa porque aqui não existia ainda o que viria a existir com a reforma gregoriana. Veja-se bem que muitas pessoas assumem a reforma gregoriana, como a fundação do catolicismo. Veja-se bem, pelo menos na faculdade, isso tem sido uma opinião recorrente. Veja-se Já bem. agora permite-me só interromper para perceber, porque isso agora é novo para mim. O que eu já conhecia é aquela do Constantino, não é? Aquela do Constantino, que há pouco falaste do Concílio de Niceia, é bastante popular. Agora, do Gregoriano é a fundação do catolicismo? Não é, mas acaba por ser uma das narrativas que nos tentam encrencar, enfim, na faculdade ligada aos ensinamentos de Gregório VII, Certo. que é, assim digamos, José de Maistre até atribui a Gregório VII o epíteto de um grande amigo dos reis católicos, porque é quem vai estabelecer e vai cessar com a intromissão dos reis nos assuntos espirituais. Os assuntos espirituais são da Igreja e de mais ninguém. E os reis não têm, nem podem ter o livre-arbítrio de se colocar e de se aventurar nas questões da Igreja, usurpando até a Igreja. E, portanto, e isso é uma narrativa na faculdade, que o catolicismo é uma obra do século XI. Veja-se bem também a barbaridade, mas nós temos que compreender a mediocridade, é porque o ensino hoje é inteiramente material. Portanto, Certo, certo. não há sequer resquícios de teologia. E atenção, eu não percebo grande coisa de teologia. O meu conhecimento de história é diametralmente oposto ao meu conhecimento de teologia, porque lá está, eu aproximei-me à história e depois aproximei-me à teologia. Não obstante, eu pessoalmente, com os poucos conhecimentos que tenho, eu julgo isso ser uma barbaridade de todo o tamanho. De Sim, é todo uma o tamanho. barbaridade. E Sim. daí também ter questionado, ter interrompido para perceber, porque essa narrativa, eu confesso, não a conhecia. Como disse, a de Constantino já é bastante difundida, infelizmente, mas essa eu desconhecia por completo. Sim, sim, é a questão do Gregório VII, com os seus escritos não me recordo, pensei, Dictatus Papae, creio que seja isso, que é, grosso modo, são um conjunto de ensinamentos que retiram as impurezas do poder espiritual, induza-se a intromissão dos reis temporais nas questões eclesiásticas. Até esse tempo, e pela graça de Deus, o reino de Portugal terá sempre os ensinamentos de Gregório bem assentes, não obstante, durante todos estes períodos, delimitam-se um, delimitam-se outro, mas isto acaba por estar mais ao livre-arbítrio dos reis e menos à hierarquia eclesiástica, que é superior a qualquer apetite que os reis possam ter. E posso mencionar perfeitamente no século VII, com o rei Vamba dos Visigodos, que por acaso é um rei escolhido pelo sumo pontífice da altura, não me recordo qual é que seja, era o sumo pontífice, no ano de 672, porque é o primeiro ano do governo do rei Vamba. Não obstante, ele realiza um concílio de Mérida em 666 e, veja-se bem, a metrópole de Braga é completamente estraçalhada, amando de Mérida e amando das metrópoles que se localizavam no cerne daquilo que é o reino visigótico. Haverá um favorecimento no fundo.
E também haverá esse outro problema com o condado portucalense. Haverá esse problema igualmente porque nós temos um arcebispo chamado Diego Gelmírez, arcebispo de Compostela, a quando do governo do Conde Dom Henrique e de Dona Teresa, que procurará ilegitimamente usurpar os direitos de Braga, e tornar Braga, que é a primaz das Espanhas, tornar Braga sufragânea perpétua de Santiago de Compostela. Não obstante, no fundo, o reino dos suevos tem estes desvios, tem estas questões de prédica emocional imensa. Não obstante, há aqui ainda uma mistela de povos que se degladiam uns aos outros e, portanto, os bárbaros não têm paz, nem as gentes de Portugal. E, portanto, não há paz. Muito menos para os eclesiásticos. E, portanto, há perseguições no tempo dos suevos, há perseguições no tempo dos visigodos, há perseguições no tempo dos mouros. E no tempo dos mouros é já numa questão muito particular. E eu gostaria de finalizar o reino dos suevos, porque o reino dos suevos é muito instável, é curto e tem poucos reinados de grande dimensão, além daquilo que eu já falei. Eu gostaria de acabar o reino dos suevos com um martírio, porque acaba por ser muito importante e explica imenso. Não explica, mas ilustra o amor a Deus Nosso Senhor que pessoas, mesmo no meio da penumbra temporal, tinham a seu despeito. E nós temos aqui o rei Leovigildo dos Visigodos, que teve 2 filhos. Não vou mencionar o outro, vou mencionar o principal, que é Hermenegildo. E Hermenegildo é casado com uma infanta chamada Ingunda, que tem uma qualquer linhagem franca, não me recordo exatamente, mas ela é católica. A infanta Ingunda é católica apostólica romana. Ora, a neta de Ingunda, que é uma mulher chamada Gusvinda, é ariana e está casada com o rei Leovigildo. E esta Gosvinda vai ter vai procurar primeiro desestabilizar este casamento e depois estimular o rei Leovigildo, que também é ariano, a matar tanto Hermenegildo quanto Ingunda. E Hermenegildo converte-se por ação da infanta Ingunda dos francos. Ora, Hermenegildo foge com a mulher para Mérida, e lá, por um curto período de tempo, eles vivem sobre a fé católica, até emergir um conflito entre Hermenegildo e o pai. Enfim. E o pai, pasmem-se, alia-se aos romanos. Novamente, os romanos a mostrarem a sua glória atemporal. E estes romanos que residiam em algumas terras da Espanha acabam por realizar uma coligação com ele e Hermenegildo pede perdão. O pai perdoa-lhe, mas ele é retirado da corte. Não obstante, ele foge para Portugal e alia-se com o rei dos suevos, que é o rei Ariamiro, que é católico. Lá está, um dos sucessores do tal Teodomiro que teve o filho debilitado. Pronto. E aliou-se a ele. E teve interações com ele para investir sobre o pai. Mas antes disso, o pai investe sobre os suevos. E na cidade de Ocel, Hermenegildo é preso. Ariamiro procura socorrê-lo, mas ele é interceptado pelo próprio Leovigildo e é preso também. Ariamiro morre envenenado em 583, e Hermenegildo, por rejeitar esta submissão ao arianismo, é martirizado em Sevilha em 585. Ele é decapitado por uma coligação de tropas visigóticas e bizantinas. Portanto, Bizâncio também não é
digamos assim, um amigo não podemos fazer esta comparação, este relativismo de catolicismo. Os bizantinos mostram aqui diante de nós que afinal não são propriamente fiéis àquilo que pregam. Não obstante, o reino dos suevos cai em 585, no mesmo ano em que Hermenegildo é assassinado, porque os suevos não têm força material e força humana capaz de suprir estas necessidades. E Leovigildo falece, acaba um período pontual de perseguições massivas aos eclesiásticos, e o primeiro rei visigótico que governa os suevos é católico. E governa de 586 até, salvo erro, 601. E Recaredo procura, enfim, suprimir a heresia ariana. Ele é instruído por São Leandro e São Fulgêncio, e ele também é doutrinado por São Mausona. Portanto, são três pessoas que de facto demonstram o enriquecimento intelectual deste rei Recaredo. Eu, inclusive, numa thread que fiz, tive uma errata. Eu, em vez de escrever Requiário, escrevi Recaredo. Portanto, Requiário é dos suevos, Recaredo dos visigodos. E este Recaredo realizou um concílio que, entre outros motivos, tinha o intuito de restituir as posses das igrejas e levantar os desterros em que viviam alguns bispos. Isto é tudo muito bonito, mas, como eu digo, os visigodos e os suevos e os asturianos dependem muito das individualidades, e, em consequência disso, logo no reinado seguinte, tudo se desfaz. E, portanto, o catolicismo acaba por atingir o seu arauto numa matriz modesta da questão, justamente no Reino de Portugal. O Reino de Portugal nasce católico, tem uma essência católica e manter-se-á católico. Enfim, não obstante os altos e baixos, mas isso é um facto. Depois, outros tipos de reinados que poderíamos eventualmente mencionar. Sisebuto, que governa de 612 a 621, 10 anos depois de Recaredo, é também católico e é, veja-se bem, Dom Manuel e os reis, entre parênteses, católicos. Isso poderia depois ser outro motivo de conversa, e portanto nem me vou desenvolver aí. Mas Sisebuto é o primeiro na Ibéria a decretar a expulsão dos judeus, porque já aqui existia, enfim, a frequência da usura, do usufruto da moeda a tempo inteiro. Portanto, os ofícios dos judeus englobam-se nessa matéria, e ainda assim na faculdade ainda é ensinado que os judeus nunca foram gentes de agricultura, nem tão pouco artesanal, embora ainda haja alguns. É, enfim, grosso modo, comércio e usura, e em todas as suas vertentes bancárias, enfim. E Sisebuto é o seguinte rei católico de que se pode falar no governo visigótico. Não obstante, também falece cedo, portanto 621, com poucos tempos de governo. E outro ponto muito importante, porque lá está, não posso estar a falar sobre tudo, porque o tudo albergaria até Gênesis 1, portanto Portugal começa com Gênesis 1. Eu devo também salientar que até à data de 653 os visigóticos não têm uma lei geral. Desde que chegaram no século XV até ao século VII, não têm uma lei geral. E pasmem-se, a lei geral visigótica teve o parecer eclesiástico antes de ser publicada, que é o chamado Codex Visigotorum, no tempo do rei Recesvinto, que também é um rei de imensa envergadura. É um rei também católico, muito piedoso, e muito cooperou para que se organizassem concílios nacionais para as coisas da fé e as coisas da doutrina. E este rei
Recesvinto, que governa do ano de 649 até 672, é justamente o fecundador do Codex Visigotorum, a lei geral dos visigóticos, de imensa inspiração romana, e esse códex, que é publicado em 654, tem o parecer dos eclesiásticos e modificações plausíveis dos eclesiásticos um ano antes. Portanto, aqui há momentos felizes em que nos podemos vangloriar de que, de facto, talvez estes reis estejam a caminhar para o caminho certo. Só que há outras efemérides. E essa efeméride passa justamente também neste reinado de Recesvinto, em que Mérida usurpa, grosso modo, não estou a falar Mérida, a cidade, estou a falar Mérida, o bispado. Usurpa as terras a sul do Douro. Usurpa as terras a sul do Douro. E Braga será ferida gravemente com esta usurpação, porque é uma usurpação de facto. E até ao século XII, os arcebispos de Braga, alguns, porque vamos lá ver, no século VIII, o bispo Tiago, martirizado em 740, até Dom Pedro de Braga com Fernando Magno, portanto, por 3 séculos, o bispado de Braga não teve titular em Braga, teve um titular em Lugo e tornara-se sufragâneo de Compostela. Porquê? Porque Braga foi completamente dizimada pelos mouros. E outra das narrativas que nos procuram incutir na faculdade é que os mouros eram santos. Mas isso já era previsível que a faculdade, inclusiva como é, fosse introduzir esses pontos. Que eram santinhos, que, enfim, não destruíram nada, as cidades estavam intactas, tanto é que Braga não esteve dizimada, nem Leão, o reino das Astúrias teve de mudar a sua capital para Oviedo num curto período de tempo, porque Leão foi completamente arrasada pelos mouros, sem dó nem piedade, sem falar nos constantes martírios, já vou mostrar alguns, que estão incutidos no martiriólogo romano mais antigo. Estão disponíveis alguns martiriólogos do século XVIII, que são os mais aconselháveis para ler, porque os de hoje, enfim, são uma mediocridade de todo o tamanho. Mas é neste reinado há coisas boas e há coisas más, e Braga verá isto impactado por longos tempos. Só com o advento do augusto rei Dom Afonso Henriques é que Braga passa a ter a importância que lhe é devida e sempre lhe fora devida pelos apóstolos. Isso é, Frei António Brandão tem 2 capítulos na sua monarquia lusitana só a argumentar o facto de que Braga foi e teve a sua dignidade usurpada, territórios usurpados, não tinha exercício de si mesmo, injustamente, e de facto acaba por ser uma das causas para o fomento de Portugal. Mas Portugal já existe aqui, como já evidenciei, com a diarquia suévica, com a divisão da Galécia por Diocleciano, por exemplo, inclusive o último rei dos visigodos começara no ofício público como regente nas terras de Portugal, e ele intitulava-se Rei de Portugal também, mas isso já é outra história. O reinado seguinte, também não me vou introduzir muito, porque o reino dos visigodos também é imensamente instável, logo a seguir a Recesvinto temos o rei Vamba. E o rei Vamba governa de 672 a 680, como eu havia evidenciado, é até eleito pelo sumo pontífice para evitar uma guerra civil. E este rei convoca um concílio provincial em Toledo, em que há a divisão geral de todos os bispados da Espanha. É muito difícil assumir aqui se o rei teve ou não responsabilidade na divisão desses bispados, mas este rei Vamba reforça a usurpação de Mérida.
reforça a usurpação de Mérida. E, não obstante as reclamações de Braga, continua interditado da, das sufragâneas a que tinha direito a sul do Douro. E, portanto, acaba por existir aqui um livre-arbítrio muito equivocado e que depaupera a Braga completamente. Completamente. Prosseguindo com o raciocínio e com o seguimento temporal, porque lá está, há muitas coisas em demasia, há muitas coisas misturadas, muitas guerras civis, muitos familiares a matarem outros familiares, porque, enfim, estamos a falar ainda do germanismo, não digo selvagem, mas instintivo. E a Igreja, nestes momentos, mesmo quando não tem representatividade prática no exercício do poder, é a única herdeira de Roma, não é sequer uma das. É a única herdeira de Roma porque estava tudo destroçado. E a Igreja é eterna e nenhum inimigo da Igreja vence a Igreja. Portanto, a Igreja é a única célula de dois neurónios conjuntos a quando da invasão bárbara. E é justamente a imitar a Igreja Católica, mesmo não se intitulando católicos, que a esquemática, a coluna vertebral dos visigodos vai sendo formada. O que é que acontece em 710? Portanto, vamos agora para a temática moura e visigótica. O que é que acontece? Nós tivemos a infelicidade de ter, como o tal regente que eu já havia dito, Vitiza, como rei de Galiza e de Portugal. O que é que acontece? Governava Égica, e Égica acabou por ver no seu território uma rebelião no Entre Douro e Minho. Caramba, são muitas rebeliões no Entre Douro e Minho. E isso explica muita coisa, como havia evidenciado. E essa rebelião foi domada e Égica coloca o filho Vitiza como governador dessas terras para as salvaguardar. E não só é regente Vitiza, como há aqui um período de diarquia entre o rei Égica e o rei Vitiza. Ora, eu não vi muitas considerações a respeito do governo e, portanto, havia muito mais coisas importantes para abordar, mas Frei Bernardo de Brito, no seu segundo volume da Monarquia Lusitana, que é uma obra nuclear, eu pessoalmente, e isto é um juízo de valor, e repito, na matéria, nas coisas de Portugal, é preferível ler uma Monarquia Lusitana do que ler umas crónicas, porque a crónica de Portugal de 1419 é bonita de ler, mas está cheia de erros, que depois já retomaremos, e a Monarquia Lusitana vai de Adão e Eva, desde a criação do mundo, grosso modo, desde a criação do mundo até Dom João I, e é uma coleção excepcional. E no seu segundo volume, a consideração que Frei Bernardo Brito tem a respeito disto é que Vitiza era um tirano. Era um tirano e depois envolvera-se numa polémica qualquer, num casamento ilícito com a mulher de um capitão e acaba por existir uma revolta eclesiástica e nobre contra Vitiza, e Vitiza acaba por ser deposto. Mas ainda tem tempo de governar unitariamente o reino visigótico, da era de 701 de Cristo até à era de 710. E é a Igreja que intervém e depõe Vitiza. É a Igreja que intervém com auxílio dos nobres. Ora, em 710, Vitiza não morre, Vitiza é meramente deposto e ocorre aquilo que ocorre sempre em regimes falidos, em regimes eletivos. Há uma eleição para escolher o sucessor. Os que perdem não aceitam, e os que perdem são justamente os defensores de Vitiza. E a quem é que eles vão pedir auxílio para dizimar o sucessor, que é o rei Rodrigo? A quem é que os visigodos vão pedir auxílio para dizimar o rei Rodrigo? E depois nós vemos o reino dos suevos. Aos mouros.
aos mouros. E os mouros, a quando desta altura, estão no Império Omíada, que se dirige pelo norte da África até à região do Berber, dos Berberes. É o limite geográfico, e seria o limite geográfico se não fosse esta traição, não é? Esta traição de tentadores contra a cristandade. E outro ponto muito importante, eu de vez em quando, porque eu posso esquecer-me, eu vou aplicando estes pontos um a um. O mouro não é um árabe. Hoje há uma nomenclatura que passa por colocar o português como uma mistura infindável de genética, enquadrando os árabes, mas os mouros não são árabes. Quem invade a Ibéria são mouros. Claro que há uma minoria árabe, mas é uma minoria das mais minóricas. Quem invade a Ibéria são mouros, são berberes. Mouro advém de Mauro e Mauro advém de Mauritânia. Não é a Mauritânia soberana atualmente, não é aquele país da costa ocidental da África, é a região que os romanos designavam para ilustrar Argélia, Tunísia, Marrocos. É dessa região que a minórica elite árabe vai recrutar para a Ibéria. E, portanto, essa é também uma falácia de que os mouros, que os árabes têm uma infindável influência genética no panorama português. Não, é berber, não é árabe, porque é ilógico sequer pensar nessa questão. O que é que acontece? Estes pró-Vitiza, encabeçados pelo Conde Julião, que é um agitador, e depois veio-se a perceber que já era tributário do rei mouro do norte da África. Eles vão para o norte da África, passando pelo Estreito de Gibraltar, para realizar um acordo com mercenários árabes. Mercenários árabes que são esfiados por um emir, que eu por acaso tenho aqui o nome, Musa ibn Nusayr. Realizam um acordo com ele para invadir a Ibéria e realizar um golpe de Estado, depondo o rei Rodrigo. Ora, há aqui um problema. É que esse acordo implicava uma cessação de armas dos próprios mouros quando a revolta se tivesse feito. Ora, os visigodos traem, os mouros podem também facilmente trair, e aí há a expansão a nível terminal. A nível terminal, porque depois na batalha que isso também é muito importante, na batalha de Guadalete, 711, salvo erro, no mesmo ano da invasão, os vitizianos voltam a trair os pró-Rodrigo, o restante da elite visigótica. No campo de batalha voltam a trair os partidários do rei Rodrigo durante a batalha. E, portanto, os vitizianos não ajudam e destroem aquilo que é um legado, seja bom, seja mau, seja sólido ou menos sólido, visigótico. E, portanto, em 711 desembarcam as tropas, depois de haverem feito umas razias na Andaluzia, os mouros embarcam na Ibéria, sob o comando de Tarif Aben Zardshah, para a conquista definitiva da Hispânia. E, portanto, o rei Rodrigo tenta realizar alguma forma de conter este avanço e coloca, salvo erro, é o sobrinho Dom Sancho para capitanear as tropas visigóticas, mas este Dom Sancho é morto em Guadalete. É morto em Guadalete. E depois foi só avançar. E porquê é que foi só avançar? Porque lembremos da expulsão dos judeus com Sisbuto, lembremos das polémicas relacionadas com os judeus ao longo de todo o reino visigótico. Ora, os judeus também podem replicar esta questão. E são judeus e hispano-romanos que abrem as portas. E até vitizianos. Que eram governadores de terras, abriam as portas para os mouros entrarem. Portanto, esta é a invasão árabe que alguns maometanos procuram introduzir grandeza. Não há grandeza nisto. Primeiro porque não há invasão.
Há uma traição seguida de outra traição dos próprios mouros. E depois, há outro ponto muito importante a perceber, é que o islamismo é tão instável na Ibéria quanto a sua própria implantação. E, portanto, o Emirado Islâmico nunca foi verdadeiramente estável. Há aqui pontuais reinados, lá está, a depender das individualidades, e o Reino de Portugal, e volto a repetir, tem salvaguardado estes direitos com a questão primogénita, que aqui não existia, aqui não há essas coisas. Não obstante, o Emirado de Córdoba terá o seu apogeu em 756 com a chegada do tal Abdelrahman, que é um fugitivo da dinastia Omíada. Lembremos-nos, só com uma adenda, 750, há uma revolução abássida. A Casa Real Omíada é assassinada, completamente assassinada, há uma perseguição à família. Sobrevive este tal Abdelrahman, que foge para a Ibéria, realiza um golpe de Estado e fomenta o Emirato de Córdoba que hoje conhecemos. É assim que começa o Emirato de Córdoba e é o único período, diria eu, e é um juízo de valor, eu tenho a plena consciência disso, mas é o único período de prosperidade islâmica na Ibérica, porque é o único período de solidez administrativa. Porque logo depois o Emirado divide-se em cidades-estado que degladeiam entre si, muitas delas até aliam-se com a cristão. Pronto. Mas como digo, com a ação de hispano-romanos que demonstram a sua cobardia atemporalmente, e judeus e vitizianos, que abrem as portas, enfim, abrem as portas para os mouros, é invadido. É invadido sem deixar rastro e começa aqui o reino das Astúrias involuntariamente porque finda o Império Romano. Eu também, lá está, começando o reino das Astúrias, não posso falar muito sobre tudo. Falo apenas, por exemplo, de Pelágio, que é um dos descendentes da Casa Real Visigótica. E outro ponto muito importante é que a reconquista é só numa questão mais tardia, porque o reino das Astúrias tem muitos problemas internos e o seu principal objetivo é persistir, portanto, sobreviver. No fundo, sobreviver, porque a dimensionalidade do reino das Astúrias, eu não sei se as pessoas têm consciência disto, mas é um núcleo pequeníssimo no norte da Ibéria. Eu até cheguei a fazer um delinear das fronteiras, para quem quiser ver e tem curiosidade. As Astúrias compunham-se do território entre o rio Seia e o rio Naviego. Portanto, quem quiser pesquisar esses dois rios e ver os limites territoriais, tendo em conta que Rihon, que está dentro deste pequeno limite territorial, chegou a ser invadida pelos mouros. Portanto, veja-se a praticamente não existência de território que os asturianos tinham por conta de uns quantos, mas isso é uma questão que passa pela politiquice, e isto é história, não é politiquice. Não obstante, há aqui o problema da monarquia eletiva persiste e o período ibério sobre a dominação moura é muito devastador. A questão do tributo das 100 virgens é verdadeiro. É verdadeiro. O Mouro passou a exigir um tributo de 100 virgens ao rei das Astúrias, já num período mais tardio, portanto, em 783. Por acaso tenho aqui as datas apontadas, são só as datas em tópico, 783. Mas uma coisa que nós temos de perceber, porque nós temos de acautelar-nos tanto para cima, tanto para baixo, quanto para os lados. E este imposto das 100 virgens começa sob proposta de um rei do reino cristão, do rei cristão. Veja-se bem. Veja-se bem porque, infelizmente, nós olhamos para o reino das Astúrias com a glória que tem, mas não é um reino perfeito. Não é um reino perfeito porque não é o reino de Deus. Pronto. Nem o reino de Portugal é um reino perfeito. Sejamos aqui sinceros. Mas o que é que sucede? Governa um homem chamado Silo, em 780
83, falece nesse ano, e a rainha procurou fazer com que aceitassem por sucessor Dom Afonso, que seria o chamado Dom Afonso II. Dom Afonso II das Astúrias também é um rei imensamente virtuoso. Mas este rei tem a sua legitimidade usurpada por um homem chamado Maurigato, que era tio de Dom Afonso II das Astúrias, e, novamente, veja-se o paralelismo com a questão de Vitiza, realiza uma aliança com Abdel-Rahman de Córdoba, o tal fugido da Casa Omíada, realiza um acordo com Abdel-Rahman de Córdoba para atacar Afonso o Católico, que é esse o cognome do mesmo, Afonso o Católico, a mando de Maurigato. A mando de Maurigato. Estas questões não são muito explicadas, porque o reino das Astúrias não se perde, graças a Deus, e graças somente a Deus, porque estes reis não facilitavam muito a situação. Ele governa até 789, quando falece, e novamente o trono deveria voltar para Dom Afonso II, mas novamente é usurpado por Dom Bermudo I, salvo erro, que na altura era ordenado diácono, era um rei imensamente virtuoso, só que ele não é eleito per se. Ele é eleito pelos nobres das Astúrias, que haviam ajudado Maurigato a chegar ao poder e temiam que Dom Afonso II viesse puni-los. Portanto, acaba por ter essa sua particularidade, mas ele abandona a dignidade eclesiástica para casar e ter linhagem. E depois aqui tem uma questão eclesiástica peculiar, cujo norte lógico eu não conheço. E, portanto, prefiro não abordar. Ora, é no reinado de Dom Ordonho I, 850, ao redor de 850, 860, que a Braga é completamente desbaratada. E desde esse reinado até Fernando Magno, século XI, Braga não tem bispado diretamente no local, porque a cidade está completamente estraçalhada. O bispado de Braga tem um titular em Lugo e torna-se sufragânea de Compostela. Pronto, é essa a razão, a causa do problema, que depois gerará disenções futuras. E também não deixa de ser muito importante para abordar, este Dom Ordonho tem um reinado de repovoamento, e como não deixa de ser, como é necessário imensamente mencionar o sofrimento dos católicos de fronte à Mourama, porque hoje é repetido que o Emirato de Córdoba era algo de bem, era algo de prosperidade infindável. Eu tenho aqui apontado um martírio peculiar que, salvo erro, está no martiriólogo romano, que assim diz. Em Córdoba haviam algumas igrejas e mosteiros em que viviam monges. Por volta desta data, 858, 859, fizera Abdel-Rahman uma lei em que mandava que qualquer cristão que dissesse mal de Maomé ou entrasse nas mesquitas morresse degolado. Ora, nenhum católico quer entrar numa mesquita, mas este primeiro ponto não deixa de ser, enfim. Alguns cristãos argumentaram aos mouros da falsidade da lei de Maomé, veja-se, não diga a ânsia do martírio, mas o amor a Deus Nosso Senhor, que levava estes homens no meio de Córdoba a emitir a doutrina católica apostólica romana e de gladiar com a oratória a causa de Deus Nosso Senhor em detrimento da causa de Maomé, que, enfim. E um deles era um homem chamado Cisenando, que era um homem de Beja, salvo erro, era sacerdote. Ele já tivera dois amigos muito conhecidos, sacerdote e diácono, respectivamente, que era um homem chamado Pedro e um homem chamado Valbonoso, salvo erro, Valbonoso, e esses morreram degolados, foram martirizados em 850
E Cisenando, continuando esta prática de evangelização, foi igualmente apedrejado, foi apedrejado na rua, e falece, é degolado em 16 de julho da Era de Cristo de 851 anos. Pronto. E também tem outro martírio de outro amigo deste Cisenando, que é um homem chamado Paulo, natural de Córdoba, que presenciara Cisenando a ser torturado e degolado, e ele, e isto também é uma atitude de imenso valor, ofereceu-se voluntariamente ao juiz Mouro, que à data era chamado Alfaquim, engrandecendo a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e desenganando as falsidades e torpezas de Maomé, e foi também martirizado, degolado, no mesmo mês, dia 20 de julho de 851. É um caso de martírio imensamente glorioso. Bernardo Brito explica isto de uma forma muito mais eloquente do que eu alguma vez poderei explicar, mas não deixa de ser um fenómeno recorrente, e acaba por incutir imenso este podcast relacionado ao catolicismo e à influência do catolicismo enquanto sustentáculo da monarquia portuguesa. No século IX, este é o primeiro ponto concreto sobre Portugal que nós temos diretamente, embora outros reis já se intitulassem Rei de Portugal, como disse no início do podcast. Dom Ordóño II intitulava-se Rei de Portugal e da Galiza, por exemplo. Bermudo II intitulava-se Rei de Portugal e da Galiza. Portanto, há aqui claramente uma distinção entre aquilo que é a Galiza e aquilo que é a província do Entre Douro e Minho, porque a sul do Douro é a Lusitânia, são coisas diferentes. Não obstante, no reinado de Dom Afonso III, que é o Dom Afonso III Magno, ocorre nada mais, nada menos do que o repovoamento do Entre Douro e Minho, sobre os quais está encabeçada um chefe, um cavaleiro chamado Vímara Peres, que nos últimos anos da década de 860 fundara um burgo nas proximidades de Braga e adotaria o nome de Vimaranés, que é aquilo que viria a ser aportuguesado de Guimarães. E Guimarães é um sustentáculo, não somente porque é onde o castelo de Guimarães é localizado, mas é igualmente porque é a sede de corte do Conde Dom Henrique, é a sede de corte de Dom Afonso Henriques, e é em Guimarães que ele terá assambarcada a nobreza mais virtuosa, mais gloriosa que este país, uma das gerações mais gloriosa que este país já teve na sua história. E em 860, 867, 8, começa uma dinastia que é a dinastia dos Condes de Portugal. E Bernardo de Brico peca por imprecisão na descrição destes condes, que têm uma dinastia imensa, que vai até 1071, com o falecimento do conde Nuno Mendes de Tibães, às mãos do rei Garcia da Galiza, que também se intitulava rei de Portugal e da Galiza. É morto na Batalha de Pedroso, 1071. Aí acaba a descendência de Vímara Peres. Mas esta dinastia, e não implica nada o facto de ser condado, porque estes termos são muito voláteis. Um dos argumentos que também nos usam na faculdade para comprovar que Dom Afonso Henriques era vassalo de Leão, quando nunca foi vassalo de Leão, era o facto de que utilizava os termos conde, duque e afins na documentação, quando nenhum desses termos designava, não tinha uma etimologia correta. E, portanto, o conde do Henrique ora se chamava conde, ora era imperador, ora era rei, ora era duque. Portanto, era um termo muito volátil e que, no fundo, não designa grande coisa. E, não obstante o conde do Henrique ser conde, ele tinha total sujeição ao senhorio de Portugal, que depois nós já veremos. E estes também tinham esta dinastia dos condes de Portugal, de 867, 8 até 1071, e são instituídos pelos reis das Astúrias como baluarte defensor
da margem litoral do Atlântico contra a Mourama. E Portugal, mesmo antes do nominal Portugal de Dom Afonso Henriques, já era encarregado autenticamente, porque o Condado tem essa função, de estabelecer uma defesa irredutível contra a Mourama a sul, e estes cavaleiros terão plena autonomia para a realização das suas funções e para a defesa do condado portucalense. E, portanto, há aqui um conjunto seletivo de contos que não vou abordar, porque haveria uma extensão imensa e escusada. Digo apenas, por exemplo, o caso de Mumadona Dias, de que Dom Afonso Henriques descende, que é a fundadora do Castelo de Guimarães, que já agora não é um castelo lá colocado porque sim. É uma infraestrutura talassocrática para vigiar o rio Ave. Salvo erro, o rio Ave é o rio que passa mais próximo do Castelo de Guimarães, salvo erro. Já nessa altura havia a preocupação do mar no condado portucalense, não é com a conquista de Ceuta, nem tão pouco mais ou menos com a circunnavegação ou com a chegada do caminho, o alcance do caminho marítimo para a Índia. Não, já aqui havia uma preocupação do mar. E outra questão, que também é muito importante, por exemplo, o próprio Nuno Mendes, que se vê morto às mãos do rei Garcia da Galiza. Quem é o rei Garcia da Galiza? Agora vamos passar um pouco mais para a frente, porque, enfim, há muitas coisas a tratar. O rei Garcia da Galiza é um dos filhos de Fernando Magno, que é um homem muito virtuoso, conquista Coimbra, conquista Viseu, Santarém, Lamego, Viseu, enfim, Almeida, Idenha e muitos outros. E este Fernando Magno falece em 1067 e novamente o problema que afeta tudo e todos. Portanto, o reino dos francos, por exemplo, depois de Carlos Magno, faliu a tempo recorde por conta destes testamentos dos leitos de morte que divide o reino. Aqui não há um cariz nacional e nacionalizante. Não há uma consciência nacional que o reino de Portugal tem. Que o reino de Portugal tem desde a sua fundação. E, portanto, Fernando Magno divide o reino entre os seus 3 filhos, Dom Sancho com Castela, Dom Afonso com Leão e Dom Garcia com Galiza e Portugal. Um Portugal já nesta altura rebelde, tanto é que enfim, Nuno Mendes faz batalha ao rei Dom Garcia, falece, mas Dom Garcia também não governa muito. Fernando Magno morre em 1067 e em 1072 já está Dom Afonso, que viria a ser o sexto, Dom Afonso VI, como imperador de todas as Espanhas. E, portanto, isto acontece na medida em que Sancho de Castela morre, talvez envenenado, portanto, talvez envenenado, e Dom Garcia é vítima de uma coligação entre Dom Afonso e Dom Sancho para derrotá-lo e apoderar-se dos terrenos e afins. E é neste paradigma que alcançamos o condado portucalense. Eu já tenho aqui algumas informações dispares que eu fui introduzindo ao longo da minha explicação, mas estas lendas são evidentemente inumeráveis. E é nesta situação que ocorre a vinda dos cavaleiros francos para a Ibéria, porque Dom Afonso VI perde batalhas, perde uma batalha em Zalaca em 1086 e perde também uma posterior batalha, não me recordo qual é que é, mas estes cavaleiros francos, encabeçados pelo Conde Dom Henrique, que nós todos conhecemos, combateram no cerco de Toledo, de 1079, e os seus ofícios eram de tal forma virtuosos que em 1095 é-lhe ofertada a filha Dona Teresa, que não é filha ilegítima, isso é uma narrativa castelhanizante. Portanto, há um caso de anulação do casamento entre os pais de Dona Teresa de facto, entre Ximena Muniz e Dom Afonso VI, não obstante, como a filha não tem culpa de nada, ela não perde a sua dignidade porque ela nasceu enquanto o casamento era ainda válido. Portanto, o casamento entre Dom Afonso VI e Dona Ximena foi entre 1076 e 1080.
Dona Teresa nasce durante esse período, não perde as dignidades, é tratada como infanta e é-lhe atribuída terras. A uma filha legítima isso jamais seria possível. Isso é uma narrativa castelhana com o intuito de deturpar a causa portuguesa. E depois de um reinado de um governo de Dom Raimundo de 1094 a 1095, estou a pular algumas partes porque Dom Raimundo não tem algo de muito agrado durante o seu governo. Dom Henrique ganha por dote, passa a governar Portugal por dote da filha de Dom Afonso VI, Dona Teresa. E o dote, aliás, é uma herança visigótica. É uma herança visigótica e é inovador até para a Espanha, porque o nosso modelo do dote é muito diferente do modelo de dote castelhano. Nós, aliás, tivemos desde a fundação uma instituição chamada Casa das Rainhas, onde as rainhas tinham património autónomo derivado dos dotes e, portanto, é uma infraestrutura que jamais tem aparição em qualquer outro país da Europa. E, portanto, o Conde Dom Henrique é evidentemente um rei, podemos até chamar rei muito virtuoso. Ele combate as ameaças tanto a sul quanto a norte, evidentemente porque ele via diante de si os direitos de Dona Teresa perante as terras do norte, porque Dona Teresa, Dom Afonso VI falece e os reinos do norte passaram a ser divididos entre a mulher, o filho de Dom Raimundo com Dona Urraca e Dom Afonso de Aragão. E Dona Teresa via diante de si os seus direitos a ser violados e o Conde Henrique focar-se-á imenso em campanhas para o norte, porque Portugal já tinha inteira sujeição sob o seu senhorio. E, aliás, outra coisa que poderá surpreender imenso as pessoas que aqui estão a ouvir é que o Condado Portucalense pode até ser maior que o Reino de Portugal que hoje conhecemos. Porque o Frei António Brandão transcrever um documento de territórios que Dona Urraca ofertou a Dona Teresa em troca de que a mesma não lhe fizesse guerra, o que contradiz a ideia de que, de facto, a Dona Teresa era sujeita à Dona Urraca. Não é esse o facto. E, repare-se, Dona Teresa tinha na sua posse Tui, Ourense, Zamora, Salamanca, Ávila, Medina, enfim, Simancas, Vigo. Dona Teresa tinha a posse de Vigo, segundo documentos da altura, o que de facto comprova que não só Dona Teresa era rainha de facto, era Regina, como se intitulou Regina, como era igualmente uma senhora imensamente poderosa. Só que há aqui estas questões que passam pelos desentendimentos momentâneos. E esses desentendimentos momentâneos dão enfoque ao nosso glorioso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que nasce em 1110, por dedução, porque ele arma-se cavaleiro em 1125, dia 25 de maio de 1125, no dia de Pentecostes, e o cavaleiro na altura armava-se, ou outros armavam por ele. Ele, no caso, armou-se, que é numa investidura digna de rei, e, portanto, distingue-se das outras investiduras, e ele investe em 1125 e, como o cavaleiro armava-se aos 14 anos, podemos supor que era, de facto, que nasceu entre junho e dezembro de 1110. E haverá um desentendimento porque há uma aproximação peculiar de Dona Teresa com o conde Fernão Pérez Estrava. Não há nenhum casamento provado, não houve casamento algum. Há suspeições, e a própria vida um livro, uma obra que é Vida de São Teotónio,
que é o primeiro santo português defensor da causa de Dom Afonso Henriques, é necessário salientar isto, menciona manifestamente que havia suspeitas, mas não eram suspeitas que coincidiam com o caráter virtuoso de Dona Teresa. Dona Teresa é responsável por atribuir terras aos bispados de Braga, do Porto, de Coimbra e afins, porque lembremos, Braga não teve bispado por longos e longos tempos, não teve bispo titular na terra de facto, e o primeiro bispo colocado em Braga, que é Dom Pedro, como havia dito anteriormente, foi demovido em 1093 porque caiu nas más graças de Dom Afonso VI. Portanto, parece que há aqui uma coincidência no que toca à causa real. À causa real e à causa portucalense. Há aqui um desentendimento que fecunda na Batalha de São Mamé de 1128, não obstante, e eu tenho de apressar estas lendas, Dona Teresa, antes de sua morte em 1130, já assina documentos com Dom Afonso. Portanto, Dom Afonso reconcilia-se com Dona Teresa. Não há aquela questão completamente esquizofrénica de que Dona Teresa fora encarcerada, torturada, completamente maltratada, vilipendiada, e depois o sumo pontífice passa a saber desse caso e chama clérigos para alertar Portugal, alertar o rei que libertasse Dona Teresa. Ele recusa, depois o reino é excomungado e Dom Afonso Henriques elege ele mesmo o seu bispo de Coimbra, que era um bispo negro. Esta lenda é toda narrada na Crónica de Portugal de 1419 e é inteiramente falsa, porque a documentação é muito concreta e diz que durante este período todo das supostas teorias era bispo de Coimbra Dom Bernardo. E já agora também adiciono, era bispo de Braga Dom Paio Menos, e não me recordo qual é que era o bispo do Porto, mas eu sei que depois tornou-se Dom João Peculiar, que era também franco. Os francos são imensamente importantes para a história de Portugal, são eles que trazem a Cluny, são eles que trazem a Ordem de Cister, e aliás Portugal tem o primeiro mosteiro da Ordem de Cister da Ibéria, o mosteiro de São João de Tarouca, que é um mosteiro obrado em consequência da vitória de Portugal sobre os mouros de Trancoso em 1132, e, não obstante, também é Gasmoniz, e lá está aquela lenda toda de que ele encarcerou-se, enganou o rei Dom Afonso VI, que insistiu contra Guimarães em 1129, e convenceu-lhe de que, de facto, Dom Afonso Henriques ia prestar-lhe vassalagem, mas depois, como não consegue realizar esse acordo, vai a Leão desnudo e com trapos e completamente vilipendiado, a pedir desculpa e a pedir que lhe matassem. Isso é completamente inconclusivo, não é provado, porque é igualmente uma narrativa fajuta que procura ilustrativamente colocar Portugal na Espanha, Portugal nos pés, de joelhos para a Espanha. E, portanto, isso aí parece-me pessoalmente completamente falso. Não obstante, mencionarei também aqui uns pontos mais importantes, passando por São Geraldo, que é o promotor da legitimidade do arcebispado de Braga ao sumo pontífice. É São Geraldo que não batiza Dom Afonso Henriques. Atenção, também é uma lenda que, enfim, seria imensamente feliz, mas não é, porque São Geraldo falece em 1108, Dom Afonso Henriques nasce em 1110, e São Geraldo vai à Terra Santa, como também foi o Conde Dom Henrique. O Conde Dom Henrique foi à Terra Santa durante a sua governação entre 1095 e 1112. Ele chega a ir nos primeiros anos da sua governação à Terra Santa, e o Papa e São Geraldo vai ao Sumo Pontífice enumerar com documentos a primazia de Braga, que é aceite, e aqui começa também uma instabilidade entre Braga e Compostela, com, lá está o que eu havia dito,
Diego Relmirez, Dom Diego Relmirez de Compostela, que em 1106, vou só adicionar esta informação, em 1106 um, usurpou as relíquias do mosteiro da sede de Braga e colocou-as em Compostela. Portanto, a personalidade deste homem é um pouco duvidosa. Este período é muito duvidoso, de São Mamed a Ourique, e portanto acaba por existir aqui muitos pontos de convergência, de divergência, muitos bispos, todo tipo de coisas, e eu acabaria, até alastrei-me demasiado, erroneamente demasiado, eu talvez findasse com Ourique, porque Ourique é, grosso modo, a investidura, assim como os cavaleiros eram instituídos, Portugal foi investido por Deus Nosso Senhor para servir a cristandade até ao fim dos nossos dias. E a Batalha de Ourique resulta no seguinte: Dom Afonso Henriques está em Coimbra, em torno do ano de 1138, e decide realizar correrias para o sul, na esperança de conseguir, enfim, suprimentos e também uma possível batalha, um indício de possível batalha. E até que chegam a uma terra, esta é a terra que a tradição almeja e proclama como terra onde se realizou a Batalha de Ourique, que é um território chamado Cabeça de Reis, que é um povoado, uma aldeiola localizada a sul de Castro Verde e nas proximidades dos rios Cobres e Terges. E isto coincide muito com a narrativa, porque é um terreno não tão extenso, mas é suficientemente baldio para que existissem conflitos em ambas as extremidades e permitisse que ambos os rios, que depois fluem para o Guadiana, enchessem-se de sangue. Portanto, é isso que a narrativa, tanto Frei António Brandão quanto Duarte Galvão e afins, mencionam. E em Cabeça de Reis, eles encontram-se com muitos mouros. Muitos mouros. Os nobres, primeiramente, aconselham o rei a retirar-se sob tréguas, mas o rei recusa e estimula os homens ao proveito e à honra. E até eu tenho aqui uma citação de Frei António Brandão que diz o seguinte: Deus ajuntará em tão grande número estes mouros para maior ser a satisfação que também que tomasse, perdão, dos blasfemadores de seu nome. Portanto, é neste contexto que ocorre, o rei estimula a honra e, digamos que a felicidade dos seus nobres para combater. E repousando dias inferiores à batalha, na orla de uma ermida que hoje é bem conhecida, que é a ermida, não me recordo agora do nome, a ermida de São Pedro das Cabeças, que foi reformulada por Dom Sebastião, que passou pelo local justamente no mesmo intuito de visitar o terreno de Ourique, e muito se surpreendeu que a ermida estava completamente desfasada e, portanto, ele remodela. É na orla dessa ermida em que há um estabelecimento de um acampamento onde as tropas portugalenses se estabelecem e é justamente aí que ocorre o milagre. O milagre, que é uma sequência de 2 dias. Ele adormece, Dom Afonso Henriques adormece nas tendas e ele sonha com um idoso, mas a meio do sono ele é interrompido por João Fernandes de Sousa, que era o seu moço da Câmara, e João Fernandes alerta Dom Afonso que de facto estava algo a ocorrer fora da tenda e que havia um idoso que queria audiência com o mesmo rei. É-lhe permitido e Dom Afonso percebe que esse idoso é exatamente o mesmo idoso que lhe aparecera nos sonhos. E o idoso repetiu as mesmas exatas palavras que tinha ouvido nesse sonho e certificou da vitória e acrescentou que na noite seguinte, se ouvisse, não é se, quando tocasse o sino da sua ermida, da tal ermida de São Pedro das Cabeças, saísse fora da campa, da tenda, e veria a grandeza da misericórdia de Deus. E é de facto esta a promessa que o ermitão proclama perante Dom Afonso Henriques antes do mesmo se retirar para a ermida.
O dia seguinte foi gastado em oração e à segunda vigia da noite ouviu a campainha. A campainha, digo, o sino. E, armado de escudo e espada, ele colocou os olhos na parte oriental. Se estivermos a ver, vamos lá ver, se estivermos na ermida, se colocarmos na ermida, o lado oriental é o lado do rio, que é o rio Cobres, é o rio Cobres. Ele olha na direção do rio Cobres e vê em cima do rio Cobres um resplendor formosíssimo, que a pouco se ia dilatando e fazendo maior. No meio dele, e estou a citar, viu o salutífero sinal da Santa Cruz e nela encravado um Redentor do mundo, acompanhado em circuito de grande multidão de anjos, os quais, em figura de mancebos formosíssimos, apareciam ornados de vestiduras brancas e resplandecentes, e pode notar o infante ter a cruz de grandeza extraordinária e levantada da terra 10 côvados. 10 côvados, mais ou menos 7 metros. Portanto, acima de 7 metros, numa imensa dimensão. E, portanto, há a ordem de Deus Nosso Senhor e a composição das armas do reino, que é aquilo que hoje descreve os escudetes da nossa nação, da nossa pátria. Por acaso, aqui atrás de mim tenho uma bandeira bordada com as gloriosas quinas da nossa nação, e é justamente desta ordem de Deus Nosso Senhor que Dom Afonso Henriques decide-se a compor as armas do reino de tal forma. Dom Afonso Henriques recolhe-se à tenda novamente e dia 25 de julho, que é o dia da batalha, mas de manhã, celebrara-se na igreja uma festa do apóstolo Santiago. Pronto, com uma missa nas quais ele comungou e o exército também comungou. E, portanto, no início da tarde, não se sabe se é no início da tarde ou no fim da manhã, é mais ou menos semelhante, ocorre a batalha que é muito. Os cronistas são muito exagerados na disparidade, mas eu diria talvez 4, 5 mil portugueses para talvez 100 mil, 100 mil mouros. 200 mil mouros é muito exagerado, como é evidente. Mas 100 mil mouros. E outra narrativa, os 5 reis mouros não é uma falsidade. Não é uma falsidade, não é uma lenda para caber bem com os escudetes e com os besantes no escudo. O que acontece é que, como havia dito, a parte islâmica da Ibéria é muito instável e as cidades-estado passam a autonomizar-se enquanto eles próprios reis. E, portanto, é perfeitamente legítimo que, a quando de Ourique, existisse uma coligação de 5 reis de cidades-estado, pudesse ser Évora, Badajoz, Sevilha, Mérida, já disse 4 de cor, mas há muitos destas cidades-estado a que se chamavam taifas, que pudessem se coaligar e combater Dom Afonso Henriques no Campo de Ourique. Portanto, esta questão dos 5 reis mouros não é uma lenda, é uma possibilidade que a tradição passou. Pois bem, e há uma imensidão de conflitos. A batalha é anárquica, podemos começar por aí. As fileiras são muito bonitas na teoria e nos desenhos, mas a batalha é anárquica, há combates por tudo quanto é sítio, naquele terreno campal entre os dois rios, e demora 2, 3, eventualmente 4 horas, é uma batalha demorada, e a batalha é vencida por Dom Afonso Henriques, e coincidentemente, após a Batalha de Ourique, coincidentemente, porque os professores hoje em dia querem reconhecer isto tudo como uma coincidência. Coincidentemente, depois da Batalha de Ourique, é quando Dom Afonso Henriques começa a intitular-se rei com mais frequência, ou com total frequência. É depois de Ourique que Dom Afonso Henriques passa a pagar feudo por seu próprio voluntarismo, passa a pagar feudo anual à Igreja. É logo depois de Ourique que Dom Afonso Henriques passa a doar também anualmente ao Mosteiro de Claraval,
É também depois de Ourique e nos anos imediatos, atenção, que Dom Afonso Henriques passa igualmente a instituir castelos, mosteiros, principalmente mosteiros. Um dos motivos para a beatificação de Dom Afonso Henriques, um dos muitos na Epístola aos Portugueses, é que Dom Afonso Henriques teve um reinado de imensa piedade para com os eclesiásticos, de imensas construções de mosteiros e estímulos para tal, enquanto o mesmo não tinha um passo que pudesse chamar de lar. Portanto, mostra imensamente a piedade do Augusto Senhor Dom Afonso Henriques. E o ponto mais importante é que é a partir de é a partir da Batalha de Ourique que Dom Afonso Henriques passa a intitular-se na documentação por Cavaleiro de São Pedro. Cavaleiro de São Pedro. E isso tem uma nomenclatura muito importante porque é num documento diretamente ao Papa. Diretamente ao Papa. Antes sequer de 1179. 1179 tem a relevância que tem porque é o único documento a que nós temos acesso. Os outros documentos podem-se ter perdido, mas como eu havia dito, há uns tempos numa publicação a respeito da bula Manifestis Probatum, já depois de Ourique, os sumos pontífices intitulavam Dom Afonso Henriques como rei, com apoio incondicionável dos arcebispos e bispos do condado portucalense, entre eles Dom Paio Mendes, que falecera em 1137, salvo erro, Dom João Peculiar, Dom Bernardo e afins, porque, enfim, o Reino de Portugal tem uma nomenclatura política bastante instável, mas tem igualmente uma continuidade religiosa reivindicativa e ancestral que garante a estabilidade do mesmo, até, lá está, há altos e baixos, há o caso de Dom Sancho II, que foi excomungado, mas o Reino de Portugal sempre se manteve firme por conta da sua filosofia monárquica, com primazia ao primogénito, e igualmente com a questão eclesiástica, que sempre foi muito, muito estimado dos eclesiásticos. O grosso da questão acaba por ser este. Dom Afonso Henriques descende por sangue, por exemplo, de Carlos Magno. Enfim, ele é tio-bisavô de São Hugo de Cluny. Portanto, acaba por ter a sua devida importância. Cluny tem muita atribuição, tem muita influência em Portugal. Os ensinamentos de Gregório também, e são os ensinamentos de Gregório que vão modelar a monarquia portuguesa, e muito bem fizeram, porque o monarca deve imitar o modelo da perfeição. E, no fundo, Ourique e consequentes tempos, porque entretanto há muitas guerras, justificam per se a glória intrínseca de Portugal, que é uma glória infindável e para todos os tempos, e Portugal tem o direito de ser chamado da pátria amada da cristandade, porque é igualmente o baluarte mais fiel que Portugal, que a cristandade teve ao longo da sua história. E se não, se o Rafael não se importasse, eu tenho aqui um fruto de uma pesquisa bastante breve que acaba por findar a minha explicação, que tem muitas outras coisas, não é? Tem muitas outras Força. coisas, que é uma lista que eu encontrei de indivíduos que combateram em Ourique. Esta lista fila eu a caneta, porque lá está, era preciso analisar uns quantos documentos. Claro. Eu encontrei alguns indivíduos que combateram em Ourique, e para que a memória dos mesmos não se esqueça, e como Ourique é o ponto final deste não é sequer ensaio, porque o ensaio é de curta duração, isto é quase que um sermão. Em relação a Ourique, eu tenho aqui alguns nomes para que os mesmos sejam lembrados e não sejam esquecidos enquanto protonotários da grandeza portuguesa. Portanto, aqui temos Paio Gonçalves Rebolo,
Dom Diogo Gonçalves de Urró, Paio Guterres da Cunha, Dom Gualdim Pais, que é o mestre da Ordem dos Templários, que já existe desde Dona Teresa em Portugal. Dona Teresa é uma mulher muito virtuosa. Dom Gonçalo Mendes da Maia, Dom Gonçalo Mendes de Souza, Egas Gondesentes de Baião, Mãe Muniz de Ribadouro, Lourenço Viegas de Ribadouro, Egas Fafo de Lanhoso, Gonçalo Mendes da Maia, Fernão Pérez Cativo, Gonçalo Rodrigues da Palmeira, Gomes Pais da Silva, João Fernandes de Souza, Martim Muniz de Ribadouro, Garcia Mendes de Souza, Dom Soeiro Pires da Silva, Fernando Mendes de Bragança, Pedro Fernandes de Bragança, Mãe Fernandes de Bragança, Nuno Mendes de Bragança, Rui Mendes de Bragança, Egas Muniz de Ribadouro, Afonso Viegas de Ribadouro, Soeiro Viegas de Ribadouro, Lourenço Mendes de Gondar, Fernão Mendes de Gondar, Egas Mendes de Gondar, Pero Pais, Godinho Fafos de Lanhoso, Egas Viegas de Penagate, Fernão Pérez de Guimarães, Gonçalo Dias de Góis, Dom Martinho de Anaia, Dom Fuas Roupinho, Fernão Pires e um mártir, Martinho de Soure, que combateu em Ourique e foi degolado pelos mouros em 1144, 5 anos depois de Ourique, numa investida maometana ao castelo de Soure. Portanto, estes são os nomes que eu, por acaso, encontrei, outros, infelizmente, estão perdidos no esquecimento, mas é sempre digno de orar por todas estas almas, por serem igualmente quem acreditou em Dom Afonso Henriques, quem acreditou em Dom Afonso Henriques, quem acredita em Deus Nosso Senhor e é temente a Deus Nosso Senhor, e são estes nomes aquilo que descreve a compostura heroica que Portugal tem intensamente durante todo o período da sua história e que fomenta igualmente na sua evangelização para o novo mundo. E o grosso da questão é esta, enfim, há muitos outros pontos que eu poderia eventualmente abordar, mas o tempo é curto e eu não poderia falar desde Adão e Eva, porque é lá que Portugal começa. É lá que Portugal começa, evidentemente, mas o grosso da questão acaba por amalgamar aquilo que é a Igreja com aquilo que é o reino, de tal forma que é que ter um ofício patriótico era ter um ofício religioso. No Portugal de Dom Dinis, por exemplo, tal era a harmonia com que os eclesiásticos e os reis comunicavam diante de si. E, portanto, isso explica Portugal, grosso modo, em suma. Pronto, e posto isto, eu pego por aqui também, porque lá está, pratiquei o silêncio, que é uma virtude, porque não, na minha ótica não fazia qualquer sentido sequer intervir. Fiz aquela questão ali a meio, porque de facto fiquei extremamente surpreendido, e o resto acaba por ser uma aula magna do que é a fundação do nosso reino, e acho que é uma excelente introdução à vertente mais histórica que nós pretendemos levar avante daqui em diante. Acho que foi excelente. De certa forma, perante a tua análise, ficamos aqui numa parte dita inicial, não é? Do que é o Reino de Portugal como o conhecemos, apesar de teres ido mesmo às origens, e não sei quanto aos ouvintes, mas eu pessoalmente pelo menos não fazia a mínima ideia de 99% do que tu disseste, especialmente na questão de haver católicos por entre os reinos iniciais, assim se puder chamar, não é? Sim, evidentemente. Dos suevos e entre outros, para mim foi surpreendente. Não fazia mesmo a mais pequena ideia e fiquei contente por saber. E também achei particularmente interessante a quantidade de influência, se é que se pode dizer assim, dos arianos. Não pensei que o arianismo fosse ter tanta presença dentro do nosso território. Apesar de termos tido outros erros, não é? Falaste bem daquela questão do viriato, apesar de depois também não teres avançado muito por aí. É uma questão de salvaguardar, porque o viriato é sempre apresentado na escolinha como o herói, e nós esquecemos de quem são os verdadeiros heróis, não é? Ficamos presos a lendas e narrativas que na verdade só alimentam o ateísmo e o paganismo, que hoje em dia são muito comuns. Por isso eu acho que terminaste podemos dizer, numa fase perfeita,
que é mesmo o nosso início, e depois poderemos, se for do teu parecer, e se as pessoas também estiverem assim interessadas, podemos pegar daí para para uma próxima aula. Quem sabe a próxima não seja tanto uma aula, mas se calhar com mais interação da minha parte, que o meu conhecimento, como já tínhamos falado, não me permite outro tipo de participação, mas achei que fiz o correto, que foi mesmo deixar-te falar e levar este tema ao conhecimento dos nossos, não é? Acima de tudo dos nossos, que é o que falta. É este tipo de ensinamento que falta nas nossas escolas, nas crianças e também nos jovens que depois se tornam adultos e que, faltando as bases do conhecimento do que é Portugal, acabam por cair em erros que, lá está, mais à frente iremos abordar. Para já, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, João, se tens alguma palavra em particular. Deixa... Não muito mais que dizer que é tudo fruto da graça de Deus, evidentemente. Eu amo a minha pátria, já a amava antes de ser católico apostólico romano, mas concluí, pelo próprio amor à história que tenho, que é muito difícil manobrar a história de Portugal sem tocar na religião. E hoje o Precisamente. intuito da escola, tanto ela básica quanto superior, tem justamente esse intuito de fomentar em Portugal uma não existência católica e procurar, digamos que, superiorizar aquilo que é inferior, no fundo. E por isso é que nós deixámos de enaltecer os nossos gloriosos reis, gloriosos e católicos reis, para enaltecer, enfim, digamos assim, os moribundos do século XIX e do século XX. Acaba por ser essa a principal diferença. E o viriato também tem essa relação, porque não há qualquer menção a Requiário que tem muito mais fomento para Portugal do que o próprio viriato. Enfim. Pois isso foi algo que lá está que percebi por ti, que eu próprio não fazia a mais pequena ideia, fiquei bastante interessado nessa análise. E depois, obviamente, esta reta final com o louvor a todas as almas que combateram por nós e por Cristo, acima de tudo por Cristo, mas também por nós, para que nós aqui estejamos no momento presente. Futuramente, posso já anunciar, iremos passar para uma análise ao Portugal medieval e mesmo à Ibéria, com a questão da Santa Inquisição, e mais à frente também iremos abordar, e pode já ficar prometido, a Revolução Francesa, eventualmente a Revolução Industrial, a Primeira República, é obrigatório, e depois, quem sabe, outras vertentes lá pelo meio, mas aí teremos de aguardar para os desígnios da Providência. Se da tua parte é tudo, João, da minha também, resta-me agradecer-te bastante mesmo por teres juntado a nós nesta nossa causa, que agora também é tua, não é? Porque tiveste aqui um papel estrondoso a carregar este episódio. Espero que as pessoas que ouviram até aqui tenham também aprendido e ficado agradadas não com esta conversa, mas sim com esta aula. Deixamos mais uma vez a indicação que as páginas, neste caso a página Twitter do João, ficará na descrição, juntamente com outro material que achamos sempre importante partilhar. Da nossa parte é tudo. Agradecemos a todos aqueles que nos têm acompanhado. Desejamos para todos vós o melhor possível, que se mantenham na graça de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santíssima Virgem seja a vossa esperança, que tudo o que vocês façam, digam e pensem, seja para a maior glória de Deus e que nos acompanhem nesta nossa missão por Cristo Rei. Viva Cristo Rei, Santíssima Virgem, Sua Mãe. Amém.